Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para a terceira e última edição desta quinta-feira, bastante agitada dentro do Vasco da Gama. Inclusive, agora há pouco, infelizmente, tivemos a informação que o Carlos de Penha, uruguaio de 30 anos, não virá mais para o Gigante da Colina. Uma notícia que de fato chateia, entristece o torcedor vascaíno, pois esperava que um jogador de alta prateleira, como é o uruguaio, que já disputou a Liga dos Campeões, viesse para reforçar o elenco. A gente vai informar a vocês realmente o que aconteceu, qual foi o grande motivo para fazer com que o jogador não viesse vestir a camisa do Gigante da Colina. Então, fique no vídeo para que você possa entender e além disso também vamos informar muitas outras coisas que aconteceram nessa quinta-feira. Porque se o Carlos de Penha se afastou, o Benjamin Rollheiser se aproximou demais e realmente tem negociações avançadas e está perto de fechar com o Vasco da Gama. Então, pelo menos, se a gente fica triste com uma informação, a gente fica feliz com outra. E a gente vai trazer tudo o que está acontecendo. Então, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, porque o vídeo está repleto de notícias. Seja aqui inscrito também do nosso canal, nos ajude, se inscreva, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like e também o seu comentário se você realmente acha uma boa o Vasco ter, de fato, se aproximado do Benjamin Rollheiser e se afastado do uruguaio Carlos de Penha. Eu quero saber a sua opinião, então deixe ela aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero já iniciar trazendo o que aconteceu nesta noite de quinta-feira, pois foi confirmado que o uruguaio Carlos de Penha não fechará com o Vasco da Gama. O grande motivo? Seu empresário. Sim, de fato. Resumindo, o grande culpado de tudo isso que aconteceu foi o staff, o agente do jogador. Ele que já estaria muito perto, né, realmente, de inclusive ser anunciado pelo Vasco. Para quem não sabe, ele é um atacante de 30 anos, pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia e devido ao conflito que acontece no país contra a Rússia, o jogador teria disponibilidade e poderia ser emprestado para qualquer outro clube. O seu destino seria o Vasco. Porém, mesmo com o destino praticamente encaminhado, pré-contrato assinado com o Gigante da Colina, o seu empresário continuava a oferecer o jogador a outros clubes. E numa hora, né, essa informação acabou chegando ao Vasco da Gama. Esse oferecimento, né, do Carlos de Penha a outros clubes, mesmo já estando acertado com o Vasco da Gama. Então, realmente o Vasco percebeu que o seu empresário estava fazendo meio que esse leilão no mercado e isso acabou chateando demais a diretoria cruzmaltina. Inclusive, o Vasco tentou, né, nesses últimos dias passar algumas mensagens, enviar algumas mensagens para o seu empresário, mas não obteve nenhum tipo de resposta do seu agente e isso acabou chateando, afastando a diretoria e fazendo com que o próprio, né, realmente Carlos Brasil, que é a pessoa que está à frente das negociações, ao lado também dos dois representantes da Genoa que chegarão nos próximos dias, parar e analisar realmente se valeria a pena. E após tudo isso, como a gente já informou, foi descoberto que de fato ele já estaria muito perto com o Internacional. Ele de fato deixou o Vasco de lado, mesmo já estando bastante avançado, e iniciou as negociações com outro clube. De fato, está bastante perto do Inter. A informação que a gente buscou, apurou e teve é que ele está trocando já documento com o clube de Porto Alegre, finalizando e realmente vai fechar com o clube nos próximos dias. O clube gaúcho agiu rápido e vai fechar a contratação do uruguaio. Então é uma informação chata, uma informação que chateia. Era um jogador sim de bastante qualidade, iria atuar pelo lado esquerdo do setor ofensivo do Vasco, mudar o nível aí realmente do elenco cruzmaltino, mas ele não virá. E a grande pergunta é, tem algum atleta para o seu lugar? Eu dificilmente acredito que da mesma prateleira do Carlos de Penha chegue ao elenco. A gente tem informação que se outro sul-americano que já está confirmado vai chegar nos próximos dias, um jogador também de prateleira alta, mas para o nosso lado esquerdo do campo, dificilmente outro chegará para compor a situação atual do elenco cruzmaltino. Eu quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários uma situação que de fato chateia. O Vasco que atualmente conta com Gabriel Peck, Eric Farias, Lucas Oliveira e John Sanches no seu setor ofensivo, para atuarem aí como extremos. Poderia contar com o Carlos de Penha, mas as negociações deram para trás e ele não fechará mais com o Vasco da Gama. Realmente uma situação muito complicada. Mas, já que o Vasco não está fechando com o Carlos de Penha, não vai fechar,
Hoje tivemos a informação que o Vasco se aproximou do Benjamin Rollheiser, o argentino de 22 anos, de bastante qualidade, inclusive, uma das grandes promessas do futebol argentino, e a informação que a gente teve é que o seu empresário quer resolver logo essa situação. A gente já vem informando isso, inclusive há alguns vídeos, que o seu empresário está tendo contato direto com o Vasco e quer logo levá-lo ao Gigante da Colina para essa próxima temporada, e devido a tudo isso estaria até mesmo pedindo um valor mais baixo para que o atleta assine o pré-contrato com o Gigante da Colina. Tem um grande porém, ele não poderá chegar agora ao clube, apenas em julho, quando o seu contrato se encerra com o River Plate. E devido a toda essa insistência, o Vasco está analisando fazer uma proposta que gira de algo em torno de R$1 milhão para pagar as luvas do jogador. As luvas seriam o valor que o clube paga diretamente ao seu empresário, ao atleta, para que ele se transfira e chegue ao clube que fez a proposta. Então o Vasco estaria analisando e preparando dessa proposta no valor de R$1 milhão ao atleta e ao seu empresário no valor de luvas, para que ele venha ao Gigante da Colina no meio desta temporada e assine. E a informação que a gente teve hoje, após tudo isso, é que de fato, após essa proposta, o Benjamin Rollheiser se aproximou demais do clube, um contrato que deve chegar até julho de 2025 e o negócio está bastante avançado. Informação essa do jornalista César Luiz Merló, um jornalista argentino que praticamente cravou aí que Benjamin Rollheiser será um jogador do Vasco para essa próxima temporada. Eu falo próxima, né, porque a temporada já se iniciou, ele chegará apenas no meio do ano, dificilmente terá muitas oportunidades na Série B do Campeonato Brasileiro, chegará ainda em 2022, mas visando muito mais o ano de 2023 do que este ano atual. Deixe aí a sua opinião se valerá a pena. Um jogador de 22 anos, do River Plate, titular em várias oportunidades no clube argentino, chega com status aí sim de mudança do elenco Cruz Maltino. Outro nome que também foi citado nesta tarde de hoje, novamente, foi o do Juan Casares. Um jornalista uruguaio trouxe a informação que o Juan Casares teria negociações com o Vasco, com o Juventude, com o Independente da Argentina e também com o Atlético Paranaense. Porém, após essa informação, foi confirmado que o Juventude se retirou das negociações e o Vasco tem prioridade em outros atletas que senão o Juan Casares. Com isso, ele não fechará com o Vasco da Gama. Para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o assunto, o Juan Casares não será um jogador do Vasco em 2022, inclusive já tem praticamente um destino confirmado, que será o Atlético Paranaense. Informação aí trazendo praticamente exclusividade aqui para vocês. Juan Casares, para muitos, né, que realmente vem buscando informações do Vasco, era algo lógico, mas teve um jornalista do Uruguai que trouxe essa informação. A gente confirma que realmente o Juan Casares não vai jogar no Vasco. O Vasco não teve prioridade em cima do atleta, chegou sim a ser comentado, mas não avançou nas tratativas. E o foco agora fica para o sistema defensivo. A gente já vem informando isso, né, que realmente o Vasco vai buscar um zagueiro no mercado e após principalmente a data de hoje, que foi o último dia do Luiz Cangá no Vasco da Gama. O contrato dele se encerrou nesta quinta-feira, dia 31 de março, né, no caso, ele não pertence mais ao Gigante da Colina, uma passagem considerada inclusive muito curta, né, jogou aí apenas 3 partidas, 3 vitórias inclusive, e com bons números, um bom desempenho, foram 95% de passes certos, 8 desarmes e 15 rebatidas. O futuro dele já está praticamente definido, segundo informações, deve ser outro clube do futebol brasileiro e essa negociação deve ser acertada e anunciada nos próximos dias. A informação que a gente tem é que o atleta sai aí realmente com poucas oportunidades e um sentimento de decepção muito grande, tanto por parte dele, quanto também por parte do seu empresário. E principalmente após essa saída do Luiz Cangá, o Vasco vai mais a fundo no mercado, porque atualmente conta apenas com Anderson Conceição e o Juan Quinteiro no elenco à disposição. Conta também com o Eric Pimentel e com o Zé Vitor da zaga, mas precisa de um zagueiro mais cascudo para reforçar o seu sistema ofensivo, até porque o Ulisses, que seria essa terceira opção, está lesionado no departamento médico após uma lesão ligamentar no Campeonato Carioca e o Miranda está suspenso pela Conmebol. O Vasco segue analisando nomes no mercado. Vitor Mendes, do Atlético Mineiro, realmente foi especulado no Gigante da Colina e há negociações pelo atleta. O Thalisson Kelvin, do Mirassol, também foi outro nome citado. E o Matheus Felipe, do Atlético Paranaense, foi procurado, mas as negociações não avançaram por uma resposta, aliás, negativa por parte do clube paranaense. O Vasco segue no mercado à procura e a contagem é regressiva. 11 dias para o mercado se encerrar, 11 dias para que a janela de inscrição, o prazo de inscrição para a Série B do Campeonato Brasileiro se encerre e após esse prazo fechar, só abre de novo em julho, após 19 rodadas. Então, uma corrida contra o tempo do Vasco, a gente espera que esses reforços venham chegar o mais rápido possível.
E para encerrar, falando em reforços, nessa próxima semana a equipe da 777 Partners, para ser mais exato, os 2 profissionais que trabalham na Genoa chegarão ao Rio de Janeiro. A gente já trouxe essa informação, né, na parte da tarde. O Sebastian Arens, que é o chefe de scout do clube, e também o Johannes Spors, que é o diretor-geral da Genoa, chegarão aí para analisar o Vasco. Esse processo faz parte, né, lá daquela diligência que a empresa 777 Partners tem que fazer com o Vasco. É realmente um dos processos, como que aconteceu nessas últimas semanas com a chegada dos 7 representantes ao Rio de Janeiro, e é o objetivo, a ideia dessa visita à cidade carioca é para que os 2 tenham uma profunda noção, né? Realmente um aprofundamento do que é o Vasco da Gama, dos processos, da filosofia que são tratados dentro do departamento de futebol do clube. Inclusive, para que isso aconteça, eles irão se reunir com o Centro de Scout e Inteligência e com o Departamento de Saúde e Performance do Gigante da Colina. Esse desembarque irá acontecer na próxima semana e muito provavelmente junto com eles também chegarão alguns representantes da empresa norte-americana, e nesse mês estará o Josh Wander, o sócio fundador da 777 Partners, para inclusive conhecer os novos reforços que chegaram nessa janela, tiveram a aprovação da 777 Partners, e também dar uma movimentada maior aí na torcida vascaína, na diretoria vascaína e no mercado do futebol brasileiro, e acredito que principalmente sul-americano. Vamos esperar, vamos aguardar, ainda teremos dias agitados pela frente. Uma notícia que de fato hoje chateou o torcedor vascaíno, não tem como nós não ficarmos chateados com essa negativa por parte do Carlos de Penha, um jogador que empolgou a torcida vascaína. Agora realmente espera que o próximo reforço, esse de alta prateleira, como está sendo falado, venha para suprir a carência que o Vasco tem no seu sistema ofensivo. Porque se não reforçar, se não for um jogador de qualidade, fica difícil para a gente chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, e amanhã às 11 horas retornaremos com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas.